Boa noite a todos, graça e paz. Nós queremos convidar vocês, integrantes do Ministério Águas que Restauram e convidados, a participarem nessa noite do nosso culto, que acontece todos os domingos em formato ao vivo, live, aqui pela plataforma do Instagram, pontualmente às 19 horas. Olá, meu amado, graça e paz, como é que você está? Eu quero ministrar sobre um texto, complete comigo, eu quero que você coloque aí, que você escreva aí. Os humilhados serão, coloque aí embaixo. Quero ver se você sabe, se você conhece esse texto. Meus amados, isso não tem na Bíblia. Esse texto não existe na Bíblia. E Deus não concorda com essa frase. Eu queria ler o texto antes, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Olha o que é que diz aqui. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia é um livro cuja origem não é humana. As pessoas se debatem muito sobre essa questão, mas nós temos como provar que ela não é um livro de origem humana. E não é um livro de interpretação humana, mas é um livro escrito por homens que falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. O grande problema é a gente pegar uma frase que se usa muito nos cultos e dizer que está na Bíblia. Né? Existe um grande mal no meio do povo de Deus, que é falar o que a Bíblia não diz, achando que ela diz. Por exemplo, eu já cansei de ouvir pessoas dizendo que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Deus ama o pecador e abomina o pecado. Isso não tem na Bíblia, amados. Deus não ama nem o pecado e Deus também não ama o pecador. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu amado, isso não é prova de que Deus ama o pecador. Deus ama o ser humano, é diferente. Agora, para você não me achar herege, presta atenção. Quando você diz que Deus ama o pecador, por exemplo, se eu disser que você gosta do cantor fulano, você gosta do cantor fulano porque ele canta. Né? Cantor é aquele que vive na prática da música. Se você gosta do padeiro daquela padaria, você gosta do padeiro porque ele faz o pão. Pintor é aquele que vive na prática da pintura e pecador é aquele que vive na prática do pecado. Se você diz que Deus ama o pecador, você está nada mais, nada menos dizendo que Deus ama aquele que vive na prática do pecado. O que faz Deus amar o ser humano não é porque esse ser humano é pecador. Então, se esse ser humano que é pecador, se ele não receber Jesus como Senhor e Salvador e não for lavado pelo sangue de Jesus, eu garanto para vocês que no fim dos tempos não é o amor de Deus que ele vai encontrar. Quanta coisa errada a gente aprende por aí. Aí tem gente também que gosta de dizer o seguinte, que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu acredito que muitas vezes a dor consegue nos aproximar de Deus. Mas a Bíblia nunca disse que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Meu amado, tem gente que nem pela dor vai vir. Se assim fosse, se isso tivesse na Bíblia, então todo mundo ia se chegar a Deus. Ninguém ia para o inferno. Todo mundo ia se chegar a Deus. Era só Deus permitir a dor na vida daquela pessoa e estava resolvido. Mas não é assim. É por isso que em Provérbios, lá em Provérbios, que eu não me engano, em Provérbios 29, diz que o homem que muitas vezes é repreendido e mesmo assim endurece a cerviz, ele vai ser destruído. Muitas pessoas falam o que a Bíblia não disse e afirmam que está na Bíblia. Eles até dizem, a Bíblia diz, tal, tal, tal. E isso, talvez é porque não leem a Bíblia, ou talvez porque leem da forma errada, ou nem leem, apenas ouviram alguém falar em algum lugar, repetiram a frase que não existe na Bíblia. Mas o assunto da nossa conversa de hoje, eu quero falar sobre uma frase que 90% do povo de Deus afirma que está na Bíblia. 90%. Os humilhados serão exaltados. Quem nunca ouviu alguém dizer assim, meu irmão, fica assim não. Não fique desse jeito não. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados.